4h34, Jamil já está entre nós e com muitos assuntos, hein, Jamil? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Final de ano intenso, né, Adriana? Aproveitando que você citou o final do ano, já vou até colocar o meu Papai Noel aqui. Que a hora que eu abri o Entre Nós, gente, eu vou contar, tinha um Papai Noelzinho pendurado aqui, e eu falei, mas eu vou falar da diplomação do Lula com o Papai Noel pendurado. Eu fiquei meio sem graça, tirei o Papai Noel. Mas agora, Jamil também vai falar da diplomação do Lula, mas eu acho que o Papai Noel já está permitido nesse momento. Vamos lá, Jamil. Alguma repercussão internacional já a fala do presidente Lula no momento da diplomação? Como é que você acompanhou esse primeiro discurso pós-diploma e quais as repercussões? Adriana, não tanto em relação ao discurso do presidente eleito, nem em relação ao, vamos dizer assim, ao processo, mas ao fato de que algo que fazia apenas parte do protocolo importante, fundamental, sem dúvida nenhuma, mas que em outras épocas a gente não daria a mínima bola, ou pelo menos seria uma cobertura, mais uma cobertura dentro do processo democrático, ela se transformou num momento muito importante. E aí é curioso, porque olha só, não é só no Brasil. Estava lendo, inclusive, jornalistas americanos dizendo, nós sabemos do que vocês estão falando, que de repente um ato como esse passou a ser importante. Por quê? Porque nos Estados Unidos também houve questionamento em relação a, entre aspas, suposta fraude na eleição americana, e que, de repente, esse momento do diploma, da entrega, basicamente, desse momento, acabou sendo a chancela do processo democrático. Então, algo que apenas fazia parte, vamos dizer assim, do processo absolutamente normal, de repente ganhou um significado muito grande de resistência contra qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de questionamento, com base, obviamente, não qualquer questionamento, questionamento falso, fraudulento em relação ao que era, de fato, o processo democrático. Então, a atenção internacional não é tanto pelo discurso do Lula, é muito mais pelo fato de que esse evento passou a ser um evento. E a posse também vai ser um evento importante, né, Jamil? Você tem informações sobre isso, né? Exato. Mais uma vez, Renan, uma posse é apenas a confirmação, o início do primeiro dia de trabalho, né, daquela pessoa que foi eleita, daquele grupo que foi eleito. No caso brasileiro especificamente, o que já começou na eleição, que é uma espécie de blindagem internacional das democracias em relação à democracia brasileira, vai continuar até a posse. O que significa isso? Você se lembra, naquele momento, Lula vence e imediatamente você tem uma enxurrada de felicitações vindas do exterior, de presidentes, chefes de governo, parlamentos, etc. Tudo para dizer ao sistema eleitoral brasileiro, está tudo ok, reconhecemos esse resultado. E dizer também aos eventuais golpistas, vocês não têm nenhuma chance de serem reconhecidos no resto do mundo. Esse processo ele vai continuar até o dia 1º de janeiro. E aí, de uma forma diferente. Qual vai ser a blindagem no dia 1º de janeiro? O desembarque de várias lideranças internacionais em Brasília para dizer não é só o sistema eleitoral brasileiro que está basicamente dizendo que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva hoje assumiu o poder, mas a comunidade internacional que está dando essa chancela também, tanto ao processo como às próprias urnas eletrônicas. Ou seja, não se trata aqui de chancelar o homem, de chancelar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Não, não é isso. É chancelar a democracia, é chancelar o processo. Por quê? Porque a gente já viu em vários lugares do mundo como isso passou a ser questionado com uma facilidade muito grande. As democracias não estavam preparadas para esse questionamento, muitas delas achavam que estavam garantidas e, de repente, começam a ver esse questionamento, eu não diria apenas retórico, questionamento que é seguido também de ações. Quais ações? A mobilização de um grupo da sociedade nessa direção, em alguns casos, inclusive, com financiadores. Sim, Jamil, então expectativa de uma presença significativa de líderes, de líderes mundiais ou de seus representantes, numa posse que normalmente, digamos, é considerada uma posse mico, porque é 1º de janeiro. Então é sempre no Réveillon, sempre tem aquela dificuldade de atrair, de receber, porque os líderes mundiais ao redor do planeta estão no Réveillon, no dia 1º. Então a nossa data de posse nunca foi uma data fácil, mas esse ano, pelo que você apurou, então, a expectativa de uma presença maior, não é isso?
Exatamente. E uma presença maior, mas também uma presença de peso. Ou seja, por exemplo, no caso da Alemanha, não vai ser apenas o ministro das Relações ou a ministra das Relações Exteriores da Alemanha ou o embaixador, é o próprio presidente da Alemanha, não é o chanceler, é o presidente da Alemanha que desembarca no Brasil. Mesma coisa da Espanha. Quem vem é o próprio rei. Não vai ser o embaixador, o ministro das Relações Exteriores, etc. Algo parecido em Portugal, etc. Então você tem aí, claro, uma sinalização e outros vão confirmar aí nas próximas, eu diria nos próximos dias, viu, Adriano? Então você vai ter essa mobilização. Por quê? Porque a gente já viu que a extrema-direita e os golpistas são globalizados. O que estão fazendo agora as democracias, mostrando que elas também podem ser, entre aspas, globalizadas e sair ao resgate de uma democracia que pode estar em risco. E Jamil, o nosso tempo já está bem esgotado, mas eu preciso abrir espaço para que você fale aqui de uma situação que você apurou e que envolve você mesmo, né? Que a diplomacia, integrantes da diplomacia brasileira foram questionados, de alguma forma sabatinados, quando havia suspeita de que você teria apurado notícias, e isso passou a ser, de alguma forma, uma investigação interna do governo que envolvia o seu nome. Exatamente, Adriana. Você imagina o que era novembro de 2020, sem vacinas ainda, pandemia absolutamente assustando o planeta, milhares de corpos de mortos, basicamente, no Brasil e no resto do mundo, mas no Itamaraty, aparentemente, tinha uma outra prioridade, que era investigar os contatos dos diplomatas com um certo Jamil Chad. E aí eles mandaram um questionário para vários diplomatas, perguntando se me conheciam pessoalmente ou profissionalmente, se sim, aonde que tinham estado comigo, em quais circunstâncias, se tinham trocado o WhatsApp comigo, inclusive num caso específico, e aí é a parte que deixou muita gente preocupada, se aquele diplomata conhecia alguém que me conhecia. Ou seja, a delação ali era, obviamente, um problema muito sério. Isso tudo mostrando, Adriano, que existia uma grande preocupação da parte da cúpula bolsonarista de qualquer tipo de contato do governo com a imprensa, qualquer tipo de relação, e aí, vamos traduzir isso na prática, qualquer tipo de relação que pudesse informar ao público o que de fato estava acontecendo dentro do governo.